Então vamos lá, começando. Como vamos estar tristes se em 2024 nós... E aqui vai, repare o seguinte, nós recebemos, um dia eu ouvi isso daí de um pastor e eu tenho aprendido e tenho visto na prática, tenho vivido na prática. Nós recebemos aquilo que nós honramos, nós recebemos a unção que nós honramos. Eu recebo a unção dos pastores que eu honro, eu recebo coisas, isso daí Jesus falou, aquele que me recebe, recebe ao meu Pai que enviou, aquele que recebe aquele que eu envio, recebe a mim. A gente quando recebe algo que Deus manda para a gente, eu queria dizer, pessoas que têm honrado essa igreja. Como que eu honro essa igreja? Vindo, participando, contribuindo, servindo, recebendo tudo que Deus tem derramado através dessa igreja. Você vai perceber, conforme eu for falando, algumas coisas que essa igreja tem experimentado, você vai falar assim, opa, eu também tenho experimentado isso. Isso mostra que você tem honrado essa igreja, porque... O que é a igreja, se não sou eu, você, nós, as famílias aqui reunidas? Mas às vezes tem gente que vai falar assim, puxa, vai ver, a igreja viveu isso, eu não vivi. A igreja viveu, eu não vivi. Talvez seja porque você não tem honrado essa igreja. Talvez você não tenha honrado daquilo que tem fluído dessa igreja. Daí você vai perceber que muita gente tem vivido, tem se alegrado e tem recebido daquilo que essa igreja tem vivido, daquilo que Deus tem abençoado. Então eu vou falar como igreja, mas você vai perceber que você tem vivido e se alegrado também em 2024. Como vamos estar tristes se em 2024 nós, primeiro, experimentamos mais de Deus? Parece que pouca pessoa experimentou mais de Deus, né? Como nós vamos estar tristes se em 2024 nós experimentamos mais de Deus? Aí, acho que agora o pessoal está começando aí. Primeiro, no nível pessoal, meus queridos, como eu pude perceber na minha vida, na vida de pessoas que eu converso, de líderes, como foi nítido ver assim, Deus parece que derramando, eu não vou colocar Deus como Deus derramando, porque Deus ele derrama a todo momento, Ele quer se apresentar. A questão é que muitas vezes nós não o buscamos. Ele fala, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Esse foi um ano que eu percebi pessoas querendo mais de Deus, desejando realmente aquilo que Ele tem para o ser humano, aquela vida abundante, aquela vida plena. E quando eu falo sobre vida abundante, vida plena, sobre vida próspera, a gente já falou que não tem a ver com dinheiro, tem a ver com plenitude, com felicidade, com satisfação, com paz. É essa vida que Deus veio para trazer. Fala que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus fala, eu vim para trazer vida e uma vida abundante. E todos que se aproximam e conhecem Jesus e recebem da graça, da salvação, da misericórdia através da cruz do Calvário, percebe que essa salvação é uma salvação plena, é um sozo, ela traz consigo cura da alma, libertação espiritual, ela traz transformação na nossa casa, na nossa família. E a gente tem visto pessoas chegando aqui e realmente falando, pastor, a minha vida mudou, a minha casa mudou, a minha família está vivendo algo novo, estou experimentando algo novo. Sabe por que você está experimentando algo novo? Porque você está experimentando mais de Deus, porque aquilo que tem em Deus, Davi fala, na sua presença há delícias perpétuas, há delícias, há um banquete. Por isso que a gente fica, vamos nos aprofundar na palavra dele, vamos nos aprofundar na oração, no relacionamento com ele, na revelação dele. Vamos parar de apenas saber quem ele é, mas vamos começar a andar, vamos começar realmente a falar, não Deus, eu quero mais. A palavra dele fala, conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. O fato de frequentar uma igreja não faz você um conhecedor, talvez possa até fazer um conhecedor da teoria,
mas experimentar Jesus é totalmente diferente. A gente tem, e eu em 2024, eu vi muitas pessoas experimentando Jesus. Eu vi muitas pessoas nessa igreja experimentando mais, tendo experiências com o Espírito Santo. A gente tem falado que se não for o Espírito Santo, a gente vai chegar, e tem muita gente que chega na igreja, fala: pastor, se empolga com culto, se empolga com uma atividade, com um retiro, com alguma coisa que a igreja faz, e daí vê um jovem mais firme, daí sai: eu não consigo resistir às tentações, eu não consigo mudar de vida. Você não vai conseguir, a tua natureza, ela é inclinada para o mal. Você precisa receber o Espírito Santo, você precisa alimentar esse Espírito Santo, você precisa prosseguir e ser cheio e permitir que Ele enche a tua vida, porque daí Ele sim vai conseguir conduzir você em triunfo, conduzir você em triunfo sobre tentação, sobre tantas coisas. Mas nós temos visto pessoas que, pastor, líderes, eu quero mais. E a gente tem visto, e talvez por conta dessa coisa, desse desejo, a gente tem visto um crescimento e experiências no coletivo. Mas antes de chegar no coletivo, eu quero perceber também nessa experiência maior com Deus, a gente tem visto pessoas chegando e demonstrando essa experiência com Deus, falando assim: pastor, eu quero servir. Pessoas realmente se colocando para servir em qualquer ministério, pessoas chegando, já pode me colocar no ministério infantil, pode me colocar nisso, na célula. Não, até ontem eu não aceitava o desafio de ser líder, não, agora eu quero, eu estou aqui, sabe? As pessoas realmente percebendo que, na verdade, a gente só serve quem capacita, porque já passou aquela de: eu não estou pronto, eu não sei. A gente não está pronto nunca, a gente não sabe nada, mas é aquele que chama, que capacita, que vai nos conduzindo. E pessoas têm participado, têm crescido ministerialmente e assim por diante. E tudo isso tem nos levado a experimentar mais de Deus no coletivo. Lembra que eu falei que em muitos cultos eu ficava assim, no momento de oração, no momento final, na hora do apelo, na hora da pregação, e o pastor tem discernimento para isso. Daí você começava a pregar, você via, parecia um bloqueio, você via as pessoas analisando a mensagem, você percebia assim, as pessoas assim: puxa, legal, não, isso não é legal, isso é não sei o que, o ambiente travado, porque não tem expectativa. Eu estou aqui para, puxa, eu quero, mas eu fico, não, eu venho aqui não é para perceber, para analisar, eu venho aqui para doar, eu venho aqui para entregar tudo que eu sou, tudo que eu tenho, e tenho a convicção de quem está falando aqui não é uma pessoa, não é o pastor A, não é o pastor B, mas é o próprio Deus que fala através do teu Espírito, e na medida que Ele fala através de um homem, Ele também se manifesta aí dentro de vocês, no coração, e a coisa vai começando a esquentar, pessoas começam a perceber o coração esquentando. O que é isso? E daí a pessoa do lado aqui, o ambiente vai mudando. E daí no final, no apelo, a gente, antes de começar a acontecer isso, a gente fazia apelo, orava, percebia o pessoal assim, daí a gente chamava o pessoal. Quantas vezes vieram pastores com um dom especial sobre cura, sobre que em outros lugares realmente tem visto manifestações extraordinárias? Vinha aqui, a coisa não fluía por causa de incredulidade. Mas esse ano nós começamos a perceber a incredulidade ser varrida, porque a incredulidade é um espírito, e a gente começou a falar sobre a palavra de Deus, sobre a autoridade da palavra de Deus, sobre a fé na palavra de Deus, e a gente começou, através daquelas palavras, a gente começou a ver o ambiente dessa igreja mudando, pessoas realmente falando: eu creio que a palavra falou, então eu não creio mais no que eu estou vendo, nos meus sentidos, mas a palavra é autoridade sobre todos os sentidos, sobre os meus achômetros, sobre aquilo que eu já pensei. A palavra, ela é
autoridade. A gente começou como igreja, como corpo, como família, a crescer um pouquinho na fé, rejeitando a incredulidade e nos abrindo para aquilo que Deus pode fazer, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. E a gente começou a perceber o ambiente mudando, os cultos mudando, a ponto da gente começar a participar de cultos que a vontade, a hora que o culto acaba, a vontade era continuar. Quantas vezes nós, durante esse ano, a vontade, a hora que o louvor acaba, é não subir aqui, continua louvor, porque a presença é tão grande. Alguns momentos a palavra de Deus, a gente percebendo, a ponto da gente chamar uma pessoa que é da casa aqui, a gente orando, e no culto, a gente perceber quantos milagres aconteceram aqui, testemunhos. Quando que a gente pensou, sabe por que eu não posso estar triste em 2024? Porque a promessa dos prodígios e sinais começaram em 2024. Nessa igreja, as promessas de que realmente coisas extraordinárias, promessas que já foram profetizadas por outros pastores, promessas que o pastor Mário já teve em sonho, em visão lá atrás, a gente começou a ver acontecer, não por causa de nós, isso não depende de nós, é Deus que faz, mas muitas vezes depende da nossa resposta, aquilo que eu falei sobre fé, depende da gente responder. Tudo que nós recebemos no âmbito espiritual é pela graça, é que Jesus já conquistou, não é porque eu mereço nada. Na cruz do Calvário Ele fez tudo, mas é porque pela graça sois salvos, mas tem um mediante, por meio da fé, até a salvação. Se eu não crer, eu não recebo. Deus já fez através de Jesus. Então tudo aquilo, e a gente começou, nós fizemos uma série de palavras, e parece que as pessoas, quantos testemunhos eu ouvi, e é muito bom quando pessoas compartilham testemunho, porque você começa, mas não, mesmo se eu não ouvisse nenhum testemunho, sabe aonde eu percebi? No ambiente da igreja. O ambiente, você entrava aqui, você percebia o ambiente, a incredulidade foi embora, porque é onde a palavra de Deus, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aonde Jesus chega, aonde a presença dele, aonde o Espírito há, ali existe liberdade. Aonde, você lembra que eu preguei aquilo sobre, quando Jesus entra na casa lá de Jairo, fala, a filha não está, todo mundo morreu, e Jesus fala, não, ela não está morta, só dorme. O que as mulheres, um povo que estava na sala, o que eles fizeram? Começaram a rir. O que Jesus fez? Tira todo mundo aqui, porque não dá. Jesus é o Todo-Poderoso, mas Ele não flui em ambiente de incredulidade. Pastor, olha aqui, o que o senhor está falando? Jesus, vai lá, quando Ele foi na terra natal dele, lá vai falar que por incredulidade, por causa da falta de honra, você não é filho de José, Maria, e lá vai estar escrito, e ali Ele não pôde fazer muitas coisas. Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas, mas a incredulidade depende dele, depende aí da tua fé. No outro cego que estava lá em Betsaida, o que ele faz com aquele cego? Ele pega pela mão e tira da cidade. Por quê? Você sabe que Betsaida, no microfone aí, vocês puderem arrumar, o outro aqui. Mas consegui arrumar, esse eu prefiro. Betsaida, vai lá, ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, porque se em Sodoma e Gomorra tivesse acontecido os sinais que aconteceu, aonde na tua cidade, vocês viram sinais, há muito Sodoma e Gomorra teria se convertido, não teria sido destruída. Betsaida era uma cidade incrédula, que não acreditava em nada, podia ver. Então aquele cego, tanto é que Jesus tira ele da cidade, porque aqui nesse lugar o ambiente é um ambiente de incredulidade, e por ele viver num ambiente de incredulidade, você vai perceber que é o único milagre que Jesus faz em 2 etapas. Jesus tira ele, orou, fez uma laminha, colocou no olho dele lá, falou, você está vendo? Ele
mais ou menos, estou vendo pessoas como se fossem árvores, não sei o que, e Jesus ora de novo, e daí depois ele fica. A incredulidade é um espírito que impede a gente de viver tudo que Deus tem. Mas graças a Deus, eu não tenho como ficar triste, porque em 2024, essa igreja começou a perceber e mandar a incredulidade embora, e começou a se abrir para aquilo que Deus pode fazer. Deus pode ir além do que eu penso, do que eu imagino. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, que opera na igreja. E graças a Deus, em 2024 nós vimos com os olhos aqui. Você viu uma mulher com caroço aqui, a família está aqui, a vida está aqui, sem outros que a gente falou sobre tumor, sobre tantas coisas. E a gente não vai parar em janeiro, final de janeiro, começo de fevereiro, já vai ter um outro culto de milagre que nós vamos viver. Nós não vamos parar mais, nós vamos viver aquilo que Deus prometeu. Eu já estou indo para o último ponto, meu Deus. Vamos lá. Então, primeiro, por que nós não podemos ser tristes em 2024? Porque experimentamos mais de Deus. Mas só nos cultos extraordinários, alegria, unção, graça. Não, esse ano, 2024, uma realização de um sonho dessa igreja. Quantas vezes a gente foi em face a face de outras igrejas? Quantas vezes a gente ia em alguns lugares e ficava assim, já pensou quando a gente fizer o face a face? Já pensou? E ficava, e de repente, Deus nos dá, não o face a face, não o encontro, porque Deus ele faz em cada lugar de uma maneira, mas para essa casa Ele deu o renovo, e a gente pôde experimentar o renovo dos homens, o renovo das mulheres. E quem foi? E a gente pôde ouvir testemunhos que a gente ouvia. Olha, nós fomos no face, em igrejas com muito mais estrutura do que a gente está tendo aqui, mas a gente, experiência, o que a gente viveu aqui, a gente não viveu em lugar nenhum. Quantas, era sonho, mas em 2024 a gente começa a realização desses sonhos. A bênção, que extraordinário, os retiros de líderes, os retiros de adolescentes, os retiros de jovens, o retiro dos líderes, são tantas coisas. Quantas coisas têm começaram em 2024, e eu quero dizer que é só o começo. 2024 o Senhor enviou uma placa para a gente. Sabe qual é a placa? Prossiga, porque eu estou nesse negócio, eu estou abençoando. Não tem por que a gente ficar triste, porque és fiel em todo tempo. Vamos lá, cadê? Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho. Vamos lá. Eu cantarei. Se você consegue da bondade. Feliz desse jeito, sentado, pode continuar. Agora, se quiser expressar com mais alegria, se você tem motivo de declarar a fidelidade, a bondade dele, levante, fique em pé e declare. Todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Uma vez. És fiel em todo tempo. O Senhor foi fiel em 2024, nessa igreja, para cada um de nós. Tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia, você pode aplaudir o Senhor. Pode sentar. Daqui a pouco você volta a ficar em pé. Como vamos estar tristes se em 2024 nós
recebemos tantos amigos e irmãos novos. Aleluia! Como vamos ficar tristes em 2024? Meu querido, você não sabe a emoção que a gente sente de subir aqui e ver essa igreja lotada hoje, tá? Porque é final de ano, muita gente viajando, muita gente, mas nós já estamos preparando para comprar mais cadeiras e tantas coisas, porque não tem cabido pessoas aqui. E glória a Deus, e a gente percebe que ainda está muito rotativo isso daqui. A gente vê pessoas no domingo a gente não vê, a gente fica tentando conduzi-los para a célula, para firmar, mas quantas pessoas têm chegado até nós? Mas não são pessoas, são amigos e irmãos. Que alegria ver muitas pessoas conhecendo aquilo que a gente conhece, a graça de Deus, o amor dele, mas não só Jesus, mas aquilo que Jesus faz através de cada um. Como eu sou abençoado por fazer parte dessa família. Quantos amigos, eu cresci nessa igreja, não como Lucas, mas eu vim para cá, tinha 18 anos, 17, 18 anos, então uma parte da minha juventude aprendi, mas essa é uma igreja que ama, uma igreja que cuida, uma igreja maravilhosa. E se você tem chegado, eu quero Atos 2, 47, é o final de um texto que está falando sobre a igreja primitiva, que começou a ter comunhão, começou a fluir na palavra, fluir no Espírito, Deus começou a agir, e eles tinham comunhão, e daí tem esse versículo que é fantástico, que para mim é o que Deus fez em 2024, e vai continuar fazendo, diz assim: louvando a Deus e tendo a simpatia do povo. Aonde eu vou, meus queridos, eu tenho, nossa, a igreja lá está uma bênção, a igreja lá está uma bênção, nossa, que legal, eu não estou, mas meu filho gosta, meu filho vai, e não sei o que, que trabalho maravilhoso que vocês fazem disso, daquilo. A igreja, graças a Deus, as pessoas aí fora, tirando algumas igrejas que às vezes fala, talvez seja por motivos, mas aí o problema daí não é com a gente, mas a maioria dos incrédulos falam muito bem dessa igreja. Versículo 2, 47, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Quanta gente querida tem chegado. Eu pensei em algumas pessoas, mas eu fico com medo de falar, mas tem muita gente legal. Eu queria que você que chegou, muita gente eu estou vendo aqui, várias que eu pensei nem estão aqui, mas eu queria que você que chegou em 2024 ficasse em pé, por favor. Fique em pé aí. Você ou que voltou. Olha só, gente. Não é nem aí, ó. Aleluia. Aleluia. Olha quanta gente. Mas isso não é nem metade. A gente teve um café aqui. Não pode sentar não. Não pode sentar. Porque a gente vai agradecer, a gente vai cantar, coloca lá, a segunda estrofe do Eu Sou Grato, a segunda estrofe, tenho vida, e agora aqueles que estão do lado, vão falar, é muito bom você estar aqui com a gente, começa a cumprimentar quem já está aqui há mais tempo, vai lá falar para essa turma, é muito bom que vocês estão aqui. Foi Jesus, é festa, é festa, é para cumprimentar todo mundo. Fez tudo, de novo essa estrofe, a salvação. Repete a mesma estrofe. Vida, alegria em todo tempo. Família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Aqui é a família de Deus. Ao me dar a salvação. Terceiro ao Senhor. Por isso a gente agradece, por isso a gente louva, por isso a gente adora. Seu louvor
gente que não recebeu um abraço aí? Tem gente que não recebeu? Você tem que receber pelo menos uns 3, 4 aí, gente. E também do coração. Jesus Cristo será sempre nossa canção. Aê, aí ó, tá vendo? Jesus Cristo será sempre nossa canção. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pode sentar. Ó, se tiver calor, pode aumentar o ar aí. Aliás, pode diminuir, vai para 23, 22. Tá? Meus queridos, como tem sido bom. Eu falo, tem momentos, a Bíblia é cheia, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A gente incentiva as pessoas a irem para a célula, porque aqui, eu falo, eu não conheço tantas pessoas, eu não tenho, vejo, mas na célula às vezes eu tenho a oportunidade de conhecer melhor. Eu falei, tem pessoas aqui que, eu fui numa célula que eu vejo as pessoas aqui, mas eu nem imaginava, porque são pessoas que eu encontro aí na cidade, são donos de empresas e não sei o que e tal, e eu fui na cidade, eu nem imaginava que algumas pessoas já oravam, eu vi orações, pessoas orando, pessoas falando assim, não, a gente precisa visitar fulano, pessoas engajadas em evangelismo, em cuidado, fulano está faltando, a gente precisa, faz 3 células que eles não vêm, e a gente precisa fazer, visitar, orar. Eu fiquei assim, gente daí que senta, eu não conheço você, eu conheço poucas pessoas, ainda mais você que está chegando, as pessoas mais antigas a gente tem tempo, mas daí na célula, você deixa de ser anônimo, você vai ter alguém, um líder que vai cuidar de você, vai te ver de perto, e mesmo daí lá, você estando em célula, eu te conheço, porque daí o líder vai reportar a mim, olha, chegou fulano com talento, com isso, está passando por um problema, pastor, ora por ela, por eles, que eles são assim, assado, e daí essa igreja, a gente se conecta, por meio das células, e daí você já não deixa, você não só frequenta a igreja, você se torna igreja, porque lá na tua célula, você começa a evangelizar, você começa a aprender, você começa a ser discipular, você começa a viver, não é só vir à igreja, você não só canta na igreja, você vive o evangelho de Jesus Cristo. Então, meu querido, aqui vai, você está chegando, esse próximo ano, a hora que voltar, a gente vai reorganizar algumas coisas, já tivemos algumas multiplicações no final desse ano, mas esse próximo ano a gente quer fazer mais algumas coisas, e vamos implementar ainda, no começo do ano, eu vou trazer o pessoal de Ribeirão Preto, lá do pastor Danilo Figueira, no final de janeiro, começo de fevereiro, eles vão vir dar o curso das Casas de Paz. O que é isso? É para a gente não só também ficar na célula, porque às vezes a célula se acomoda, a gente precisa evangelizar, a gente precisa ganhar Pirajuí inteiro, e essa Casa de Paz é uma estratégia para a gente entrar na cidade inteira, amém? Como eu vou ser, Bibi Pirajuí triste, como vamos estar tristes se em 2024 nós vivemos o começo, eu coloquei começo por causa do 4º ponto, eu estou no 3º, porque nós vivemos o começo, começamos a viver começos de sonhos antigos, ou vimos sonhos antigos começarem a ser realizados, e daí vai, quais são esses? Eu acredito que em 2024 foi o ano que eu mais sonhei. Não, eu sonhava muito antes quando meu pai era pastor titular, e eu não assumia
a bronca ainda, não tinha noção do que é ser um pastor titular. Então eu ficava turbinando, eu ia nos lugares, não, vai ter que fazer isso. Daí eu sonhava com um monte de coisa. Por hora que eu peguei, eu vi que não dá para fazer nem, é complicado a coisa, é um pouquinho mais difícil. E você tem muita demanda, e a demanda começou a enterrar alguns sonhos, porque eu comecei a ver, puxa, não adianta, tem isso de dificuldade, entendi porque meu pai não fazia, porque depende disso, depende daquele, depende daqueles, depende de tantas coisas, e eu comecei, parece que realmente ser desmotivado, alguns sonhos que eu tinha certeza que era Deus tinha colocado, começaram a morrer. Mas em 2024, Deus, depois de algumas situações, na verdade no final de 2023, Deus começou a me visitar e falou assim, o que você está parado? Eu te levantei, eu te chamei para viver aquilo tudo. E eu fiquei, não, mas aquilo tudo é difícil. Daí ele começou, mas por isso que eu te chamei, porque se fosse fácil, eu chamaria alguém que ia depender dele e ia quebrar a cara. Eu te chamei porque você sabe que você não tem condição nenhuma de fazer, e se acontecer, você vai saber que foi eu que fiz. Então você levanta e começa a fazer, e assim, e eu quero dizer que esse ano nós sonhamos tanto, meus queridos. Algumas pessoas, os líderes, nós sonhamos com essa igreja reformada. A gente chegou até a projetar aqui, chegou um momento que o sonho começou a ficar assim, não, mas aqui a gente vai ter que derrubar tudo e construir tudo. A gente com 50 mil em caixa, quanto que fica? Ficou uns 2, 3 milhões, mas Deus vai fazer, mas a gente começou, não, na verdade a gente precisa ir para um outro lugar, porque aqui vai fazer, não vai aumentar muito, a gente precisa ir para um lugar que dê para fazer escola, começou tanta coisa. Mas daí o Senhor trouxe uma palavra, e pessoas, graças a Deus, pessoas se levantaram aqui, pessoas profissionais, começaram a criar arquitetos. A gente é grato a Patrícia Rigobello aqui, uma profissional que fez um trabalho juntamente com as pessoas que trabalham com ela, e fez primeiro projeto aqui. Daí a gente viajou, nós vimos uma outra possibilidade de ir para um outro lugar, ela fez o projeto para o outro lugar, mas não foi esse ano. Mas esse ano o Senhor falou assim, eu posso, porque há um tempo atrás, a gente pensava em colocar ar-condicionado aqui, a gente ia fazer orçamento, falar assim, para colocar aqui fica mais de 120 mil, para colocar ar aqui, a gente colocou ar, e hoje a gente está aqui, hoje talvez a gente ainda não vai para esse lugar onde nós vamos ter escola, onde vamos ter estacionamento, onde vai ter campo, quadra, onde vai ter tudo, porque esses adolescentes, não sei se vocês estão vendo, pensou um lugar, a gente passou uma tarde na chácara da Eulália, do Dair, que são bênção aqui, mas você imagina a igreja ter um lugar daquele, para todo sábado, os adolescentes, os jovens irem para lá, para fazer tantas coisas, não, mas daí, não, para mim é impossível, para Deus nada é impossível, para o Deus que eu sirvo. Então, eu sei que nós sonhamos, e para mim, nós vamos continuar, não paramos, já vamos fazer várias coisas aqui, mas ainda é aqui, mas o que o Senhor está falando, ser fiel no pouco, igreja. A gente foi fiel no pouco, nós conseguimos colocar um ar, nós gastamos mais de 120 mil, está tudo pago, para a glória de Deus, e a gente vai continuar fazendo, e vai estar tudo pago. E cada vez que você contribui, você está sendo fiel no pouco, e Deus fala, ser fiel no pouco, que eu te colocarei sobre o muito. Você não tem noção, dimensão, de quando você contribui. Daí a Bíblia está repleta de textos, de pessoas que colocavam aquilo que tinha para o Senhor. E eu sei que hoje tem um negócio, é para o Senhor, não é para a igreja, não. Quando Jesus aparece para Saulo, Saulo pergunta, quem és tu? Ele fala, eu sou Jesus, a quem você
persegue. A pergunta que eu faço é: Paulo estava perseguindo Jesus? Paulo estava perseguindo a igreja. Jesus, Deus, a igreja é o corpo de Cristo. Tudo que você faz para a igreja, você está fazendo para Jesus. Você está fazendo para Deus. Você pode, vamos lá para Jesus, aquele que recebe quem Jesus enviou, recebe Jesus. Aquele que contribui com aquilo que Jesus está falando, contribui com quem? O pastor? Contribui com aquilo que Deus está fazendo. Sabe, mas eu estou falando por quê? Porque nós expandimos. E não é à toa que Deus nos deu. E eu quero dizer que a visão que Deus me deu, porque eu fiquei assim, então só foi possível colocar o ar-condicionado esse ano. A gente não conseguiu. Você acha que eu recuei? Não. Porque para que a igreja seja abençoada, Deus me trouxe. Você tem que ser abençoado. Aquela viúva que de alguma maneira foi desafiada pelo profeta Eliseu, e olha, eu só tenho um restinho, só tenho um pão, um pedaço de farinha e vai lá, faz primeiro para mim. Ali não é o homem, ali era o representante de Deus. Ali estava falando, coloca tudo que você tem nas mãos de Deus. Você vai ver que nunca, a pessoa estava comendo para morrer, ela e o filho. Todas as pessoas que de alguma maneira, nunca mais faltou nada para aquela mulher. Você vai do azeite, da viúva lá também, que não tinha, o marido tinha morrido na guerra, vai lá, faz isso. Sabe, a gente precisa começar a saber e acreditar que Deus tem o poder de nos abençoar, de abrir a porta. Agora eu já falei, a gente precisa ser excelente, a gente precisa ser fiel, a gente precisa ser preparado. Nunca teve uma época de crentes, de igrejas que fica só orando. A gente precisa orar, mas a gente precisa trabalhar, a gente precisa estudar, a gente precisa se fortalecer, a gente precisa orar, pedindo para Deus dar estratégia. A hora que Deus dá, eu vou lá abrir o meu negócio, eu vou lá, ou eu vou chegar para o meu patrão, tive aquela ideia, o patrão vai falar, rapaz, que é isso? É o meu Deus que me dá sabedoria. Deu para Daniel, deu para José, deu sempre para os homens. Está faltando sabedoria, peça a Deus que Ele dá dá a todos. Melhorou. Mãe, como? Indistintamente. Aí, obrigado. Palmas para a Dona Maria aqui, professora, obrigado, mãe. E assim, sabe, e daí Deus me deu uma palavra com o tema do ano. O tema do próximo ano é o ano da expansão. Quando eu coloquei no ponto aqui, terceiro ponto, o começo de sonhos realizados. Eu quero dizer que teve pessoas aqui que esse ano viveu expansão na vida profissional, na vida financeira. Deus começou a abrir portas, Deus começou a fazer igual a igreja, porque Deus, aquilo que eu falei, aquilo que você honra, você recebe. O ar-condicionado, tempos atrás a gente achava absurdo, algumas coisas que a gente faz, e eu quero dizer que a gente tem um caixa maior do que o que a gente tinha quando começou a colocar o ar-condicionado. E não vai para o bolso do pastor, pode ficar tranquilo, porque pelo contrário, eu já falei 500 vezes aqui, o pastor tem um salário fixo, se aumentar a contribuição aqui, a gente vai expandir, a gente vai alugar aqui, a gente está tentando fazer as coisas para o reino, sabe, e isso daí, mas Deus conhece o coração, por isso que Deus abençoa, e pessoas, e Deus ficou, Marinho, sabe como que eu vou expandir a igreja? E em todas as áreas, é expandindo a vida dos membros da igreja.
é expandindo a vida financeira, é expandindo a vida. Só que eu tenho que trazer, é isso daí. Nós precisamos, eu comecei a estudar Daniel, livro de Daniel, ver o que Deus, a primeira atitude de Daniel, você vai perceber que ele vem de uma linhagem, ele era da elite lá, ele era do palácio, mas não fala que ele era sábio, que ele tinha visão, que ele tinha dom, não. Vai falar, primeira coisa, Daniel, capítulo 1, versículo 8, ou 6, acho que é 8. Daniel propôs no seu coração em não se contaminar com a comida do rei, não se contaminar com aquilo. E daí vai falar que depois ele fez isso, e daí estudou, fez tudo lá, e daí fala que depois Deus deu a ele e aos amigos uma sabedoria tal, uma sabedoria do céu, e a Daniel deu o dom de revelação, deu o dom de visão. Quando nós nos colocamos, quando nós nos... não, eu vou fazer, eu vou me abster disso, eu vou estudar, eu vou me capacitar. Falei sobre Davi. Davi teve uma oportunidade lá, depois de ter matado o gigante, não foi, ele matou o gigante e deu tudo certo, não, ele entrou, sabe como que ele entrou no palácio? Não entrou já como rei, entrou como músico. E você vai lá ver, o rei precisa de um músico para tocar. Tem o filho de Jessé, que tem boa aparência, não usa calça aqui, ó, mostrando a bunda, não tem um monte de aquelas aparências. Fala, aparência é fundamental. Parecia gente, sabe, uma aparência boa. E daí não falando de fisionomia, não. De boa aparência e tocava bem. Tocava bem, e daí ele vai, se tocasse mal, você acha que ele ia para o rei, ser músico do rei? Não. Agora, para ele tocar bem, ele não ficava o dia inteiro no celular, ele não ficava lá na internet, ficava stalkeando os outros, ele não ficava fazendo. Hoje existe uma geração que está assim. A coisa que eu mais tenho ouvido sobre profissionais liberais, mecânico, autoelétrica, pedreiro, de todas as áreas, é assim: a gente não acha mão de obra. Eu falei, por que será? Está todo mundo querendo ser influencer, está todo mundo querendo ganhar dinheiro com a internet, ninguém mais quer trabalhar. E daí a gente ouve o que? Não tem trabalho. E daí você vai lá ver quanto que pessoas que trabalham, que fazem trabalhos aí, que hoje, daqui a pouco vai faltar, e quem fizer vai ganhar mais do que um monte de gente aí, mas tem que ser o melhor. Falo isso daí para pessoas que Deus está abrindo uma porta para 2025 para essa igreja. Qual é a porta? A porta da expansão, a porta da oportunidade. Eu falei no último culto, eu sinto que pessoas vão realmente começar, pessoas que talvez trabalham num lugar fixo, Deus vai chamar, e não é para você escuta, para não falar depois, pastor falou. Pessoas que vão sentir de Deus e vão perceber. Deus vai falar assim: não, olha, porque você tem capacidade nessa área, você vai abrir o teu negócio nessa área, e você vai ser bem sucedido, porque você vai ter a bênção do Senhor naquele negócio, e aquele negócio vai prosperar, e você vai ser abençoado. Para quê? Para você ganhar, ficar rico, para você ser abençoado, usufruir, mas para você investir na obra do reino, para você abençoar outras pessoas, para você realmente ser uma bênção. Pessoas que vão ter promoção. Na segunda-feira daquele culto, eu recebi 3 mensagens de 3 pessoas diferentes. Pastor, eu fechei 2 negócios hoje. Pessoas que trabalham fechando negócio. E outra pessoa falou, e 2 pessoas falando assim: em janeiro meu chefe me chamou, falou que em janeiro eu vou assumir um outro cargo, eu tive uma promoção. Na segunda-feira daquele culto. Crede no Senhor e prosperarei. Crede nos seus profetas e prosperarei. Crede no Senhor e estarei seguro. Sabe, a gente não brinca aqui. Eu sei que eu vou prestar conta diante de Deus de cada palavra que sai da minha boca aqui. Então eu não falo nada, mas eu estou falando a começar da minha vida. Eu estou tomando posse de tudo aquilo que Deus tem falado. Por quê? Porque 2024 foi o começo da realização do sonho.
Mas o quarto, por que eu posso ficar feliz? Não tem que ficar triste em 2025, 24. Quarto ponto aqui para a gente terminar. Porque o melhor de Deus está por vir. Eu vou repetir. Meu querido, o começo dos sonhos realizados foi em 2024. Nós já tomamos posse de algumas promessas, mas o melhor de Deus está por vir sobre essa casa, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua situação financeira, sobre os teus negócios, sobre o teu trabalho, sobre a tua família, sobre a tua saúde. Porque sobre o teu ministério, sobre essa igreja, sobre os planos que Deus tem. Porque o tema que Ele deu do próximo ano é o ano da expansão. Então, quando Ele dá, meu querido, não é coisa de homem, não é do homem. Ele está, e todo aquele que crê e honrar e falar, você vai perceber que Deus vai fazer grandes coisas na tua vida. Você crê nisso daí? Você crê nisso daí? É o último culto do ano. E nós vamos entrar, e eu vou começar uma série de mensagens falando sobre valores e princípios da expansão. Eu vou falar em quais áreas o Senhor quer expandir essa igreja, a tua casa, a tua vida. Então mas a primeira coisa é ser grato e acreditar. É crer, lembra da fé. É crer que você pode se expandir. Você pode expandir em todas as áreas. Tem muita gente que fica assim, eu não consigo aprender mais. Da onde que você tirou isso daí? A Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Se você é cristão, você tem a mente de Cristo. A mente de Cristo para mim nunca para. Pelo contrário, você tem capacidade de aprender. Sem modéstia nenhuma, eu toco um monte de instrumento. Eu tenho conhecimento musical. Eu tenho um ouvido que acho que ninguém tem aqui nessa igreja, na cidade. Que pessoas que me conhecem sabem o que eu estou falando. Eu era desafinado. Minha família é uma família de músicos. Os músicos da minha família tiravam sarro em mim. Falava assim, Marinho não aprende, o Marinho não sabe, o Marinho é desafinado. Puxou o Mário. Tive que puxar meu pai. Mas um dia Deus olhou e viu meu coração, que eu cresci no meio de músico, cresci no meio de violão, teclado, todo mundo tocava na minha casa. E um dia eu vi a história de Davi. Falei, Deus, pequenininho, eu falei, eu quero, se o Senhor me der talento, dom para tocar, eu vou usar para a tua glória. Peguei o violão, ficava igual sarna para todo mundo que tocava, ficava, me ensina, me faz, não sei o que, tal. Na minha família hoje, quando tem encontro, tá todos os músicos lá, mas todo mundo, quem que vai tocar? É o Marinho. Quem sabe? O Marinho. E eu tenho certeza que isso não é natural, isso eu recebi de Deus. Eu sustentei a minha casa, eu trabalhei antes de ser pastor, de ter tempo integral no ministério. Eu criei uma filha, sustentei a minha vida, a minha casa como músico, e sempre recebi muito bem como músico. E está aqui o Fernando, não é fácil, né, Fernando? Não é fácil, e o músico, não é o músico, mas Deus sempre me sustentou, supriu e tudo, mas deu uma capacidade. Agora, você acha que eu sou o quê? Você é o queridinho de Deus? Não, eu sou alguém que acredito que Deus é o Deus de toda sabedoria, de toda capacidade. Pessoas que eu já vi, testemunho de pessoas que falaram assim, eu não era nada. Esses dias a gente viu um testemunho de um pedreiro, que hoje tem uma das maiores empreiteiras lá em Brasília, ganha fortuna porque inventou as casas prontas. Porque ele falava assim, eu cansava, ficava me desgastando de ficar rebocando parede, enchendo de concreto parede. Um dia eu comecei, falei, Deus, me dá uma sabedoria para fazer. Deus deu uma sabedoria, Ele inventou um negócio lá que hoje está milionário. A gente viu esse testemunho lá em Marília, os homens, quem foi viu esse testemunho lá? Tá tudo aí. Deus dá, Ele dá. Que em 2025 você possa usufruir de tudo aquilo que Deus dá. Só que Deus dá
para aquele que é fiel no pouco. Ele não vai dar uma promoção, Ele não vai dar uma sabedoria, Ele não vai dar uma capacidade, se você não consegue nem, no pouco que você tem, você não consegue ser fiel, você não consegue ser excelente. Eu só sei até aqui, você sabe até aí? Então até aí faz o melhor que você pode, seja o melhor que você pode. Você vai perceber que nesse ano, porque você foi fiel até onde você pode, na tua casa, na tua família, no ministério, na igreja, com Deus, na vida. Eu queria tanto falar, eu não consigo falar de Deus, porque não sei o que. Fala do jeito que você sabe, gaguejando. Eu sou uma prova viva disso. Já falei também 500 vezes que eu não conseguia falar, eu colocava meu instrumento atrás de caixa de som, não queria que ninguém me visse, mas porque eu fui fiel no pouco. Hoje eu falo, hoje tenho falado e pessoas têm sido abençoadas, porque eu coloquei aquilo que eu não sou, o pouco que eu não sou nas mãos de Deus, e Deus fez. E Deus quer fazer isso daí na tua vida em 2025, para que você viva o melhor dele. Ele te escolheu para colocar em lugares. Aquele texto eu vou colocar no Velho Testamento e no Novo. Ele te escolheu para ser cabeça e não cauda. Tem muita gente que, ele escolheu para ser cabeça e não cauda. Pastor, isso é Velho Testamento, eu vou para o Novo. Vocês são sal da terra e luz do mundo. Acaso, quem que vai pegar a luz e colocar embaixo, num lugar onde é escondido? O que se faz com a luz? Coloca em cima, onde ela pode iluminar todo lugar. Deus já tem levantado pessoas aqui e colocado em posições. E posição não tem a ver com aonde você estiver. Comece a ser luz, comece a brilhar a luz de Jesus. Você vai ver o que Deus vai fazer através da tua vida. Vai expandindo você, a tua casa, a tua família. Vai expandir essa igreja, expandindo essa igreja, vai expandir a cidade, vai expandir o reino dele. E a glória, é lógico, não é a minha, não é tua, é sempre dele, para todos sempre. Amém. Você pode aplaudir o Senhor?